Fala pessoal, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo ao canal Física Master. Aqui quem fala é o professor Renan Batista, o seu professor de Física. Bom, galera, nós estamos aqui com a finalidade de resolver a prova do Enem 2022. Estamos usando aqui a prova amarela, tá bom? Então, vem comigo e vamos para a próxima questão. Olha só, a próxima questão é uma questão de eletrodinâmica e ela diz assim: o quadro mostra valores de corrente elétrica e os seus efeitos sobre o corpo humano. Perfeito. Ali dá uma tabela e dá a corrente elétrica para cada dano físico aí. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Eu vou grifar isso aqui para você, porque a gente já vai analisar o que isso significa, tá? Tensão e resistência elétrica. E ele diz assim, ó: esse último fator, ou seja, resistência, está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta uma resistência elétrica da ordem de 500 quiloohms. Então, aqui eu tenho o valor de quando a pele está seca, né, da sua resistência. E, se molhada, pode chegar a apenas 1 quiloohm. Então, eu tenho aqui, se a pele estiver molhada, esse valor de resistência. Perfeito. Continuando, ele diz assim lá embaixo: apesar de ser incomum, apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando uma bateria de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória. Vamos grifar duas coisas aqui, ó. O indivíduo tem que estar com a pele molhada e ele sofreu uma parada respiratória. Ao tocar simultaneamente no ponto A e B de uma associação de duas baterias, qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Perfeito. Então, esse cara sofreu um choque, né, uma parada respiratória, beleza? Ao tocar nos polos A e B de uma bateria ali, de uma associação de duas baterias, né? Galera, primeiro ponto importante aqui. Ele quer saber qual associação está correta. E segundo ponto importante, eu tenho que saber que quando se trata de baterias, eu estou diante de geradores. Então, eu basicamente vou fazer uma associação de geradores. Renan, cara, o que eu tenho que fazer para conseguir, né, resolver essa questão aí? Vamos lá, vem comigo aqui. Para eu ter uma parada respiratória, que ele citou lá no texto, eu tenho que ter um intervalo de corrente elétrica. Esse intervalo de corrente elétrica é de 20 mA até 100 mA. Beleza, Renan. Mas aí a pergunta é a seguinte: eu preciso de quantos volts, ou seja, qual a DDP necessária para fazer com que eu tenha, né, para fazer com que aconteça esse choque? Eu tenho que saber qual é o intervalo de tensão para eu poder ter aí analisar aí o choque que vai acontecer, a parada, o dano físico, né, que no caso é a parada respiratória. Então, como é que eu faço para encontrar a DDP para esse intervalo de corrente? Ora, pessoal, para você encontrar a DDP para esse intervalo de corrente, você vai ter que utilizar a primeira lei de Ohm. Renan, mas como é que você sabe disso? Porque ele fala bem aqui, ó, que a corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada, ou seja, da DDP, vou colocar aqui em cima para você, ó, da DDP, e também depende da resistência elétrica. DDP dividido pela corrente elétrica vai ser justamente igual à resistência. Isso aqui, galera, que eu coloquei lá em cima é a primeira lei de Ohm. Então, para eu encontrar a DDP necessária aqui, para eu poder analisar como que as baterias vão ser associadas, eu tenho que utilizar a primeira lei de Ohm para esse intervalo de corrente aí. Renan, então, vamos lá. Vamos arregaçar a manga aqui e vamos trabalhar. Olha só. A primeira DDP que nós vamos encontrar é para o valor mínimo de corrente elétrica. Quanto é o valor mínimo de corrente elétrica? Para uma parada respiratória, o valor mínimo vale 20 mA. Esse é o valor mínimo. E quanto é a resistência elétrica do corpo quando a pele está molhada? A resistência elétrica é 1 quiloohm. Então, vamos lá. Eu já tenho a resistência, que vale 1 quilo. Pessoal, 1 quilo é 1 vezes 10 a terceira, tá bom? Vezes a intensidade de corrente. A mínima intensidade vale 20 mA. Turma, mili é 10 elevado a menos 3.
Prontinho, beleza? Então, aqui, ó, basicamente, o que eu estou fazendo é pegando e trabalhando com a primeira lei de Ohm. Para quem não conseguiu me acompanhar, a primeira lei de Ohm pode se resumir assim, ó, U igual a R vezes I, tá? Peguei a resistência e estou multiplicando ali com a corrente elétrica. Fechou, então? O que eu posso fazer aqui? 10 a terceira vai embora com esse 10 a menos 3, tranquilo. Então, vai ficar aqui, U vai ser igual a 20 volts. Pessoal, o que significa isso? Significa dizer que eu preciso, no mínimo, de 20 volts para conseguir ter uma parada respiratória. 20 volts no mínimo. No mínimo. Tá, Renan, e qual é o máximo que essa pessoa pode atingir? Vamos lá. O máximo de DDP que eu posso ter aí, né? Automaticamente eu vou ter que usar o máximo de corrente elétrica. Ou seja, quanto é o máximo aqui de corrente elétrica, galera? O máximo aqui vai ser para a gente 100 mA. Professor, basicamente, se eu estar usando um intervalo para ver qual o intervalo de DDP que eu posso ter. Exatamente, é isso que a gente está fazendo. Vamos lá. Bora pegar agora aqui para o máximo de corrente elétrica e a gente vai ter novamente a mesma relação. U igual a R, quando a pele está molhada, vale 1 kΩ, ou seja, 10 elevado à terceira, vezes 100 miliampere. O mili vale 10 a menos 3, ó. Prontinho para você aí. Eu posso cortar aqui 10 a terceira com 10 a terceira. E aí, pessoal, eu vou ter uma DDP de 100 volts. Prontinho, galera. O que significa esse valor, Renan? Vamos lá. No mínimo, eu preciso de 20 volts. E no máximo, eu preciso de 100 volts para poder ocasionar a parada respiratória. Sendo assim, eu tenho que analisar agora a associação. Lembrando que ele fala no texto o seguinte, que cada bateriazinha dessa aqui, ó, tem quantos volts? 12 volts. Exatamente. Aí eu preciso te lembrar uma coisa. Volta para cá comigo. Olha lá. Galera, quando a gente fala em associação de baterias, não esqueça que quando você tem uma associação de geradores em série, a DDP de uma é somada com a DDP da outra. Ou seja, 12 mais 12, 24 volts. 24 volts já é o suficiente para eu fazer com que aconteça aí, né, a parada respiratória, porque no mínimo é 20. Ah, professor, saquei. Então eu preciso encontrar aqui dentro, uma associação dessas baterias que me dê, né, no mínimo 20 volts. No caso, o mínimo que vai me dar, já que cada uma tem 12, é 24. Então, eu preciso encontrar uma associação em série dessas baterias. Renan, como é que eu faço isso? Muito simples. Olhe para cá. Perceba que aqui você tem, ó, sinal positivo, né, terminal negativo, com o terminal positivo da outra. Sempre que a associação for em série de baterias, ou seja, de geradores, eu tenho o terminal positivo de uma ligado com o terminal negativo da outra. Então, aqui, nessa associação, nós temos uma associação em série, ou seja, eu vou ter 12 mais 12, que vai me dar aí 24 volts. E já é o suficiente, né, ali, para eu conseguir ter uma parada respiratória. Renan, por que não pode ser, por exemplo, a letra B? Porque o negativo de uma está ligado com o negativo da outra. Isso é uma associação em paralelo. Aí não vai ter aí automaticamente a soma das fens. Eu não vou ter uma DDP suficiente para ocasionar a parada respiratória. Quando é em paralelo, você mantém a DDP, fica 12 volts, 12 volts. Você não soma, como é no caso em série. Por isso, a melhor alternativa aqui é a letra A de aprovado. Bom, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou, né, aí da nossa resolução da prova. Está gostando da nossa playlist. Então, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que assim você ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela tua atenção, um forte abraço, valeu, tchau, tchau.